A Série B é muito subestimada taticamente, tá? E por que eu falo isso? Porque pelo menos pro Atlético não vem servindo nos momentos de vitória, é óbvio, ser uma versão só. Por exemplo, no último jogo contra a equipe do Novo Horizontino, o Atlético em um primeiro momento optou por um jogo mais longo, um jogo de mais duelos, um jogo mais direto, mais objetivo. Não deu tão certo. E logo depois, no segundo tempo, opta por um jogo de mais aproximação, mais encaixe, mais associação. Contra o CRB, a gente flutuou também, em momentos de posse e momentos de mais transição. Aí contra o Cuiabá, que eu acho que taticamente foi um jogo muito interessante também. O Atlético, ele foi um time muito posicional, ocupou muito o campo do adversário, mas se expôs muito, então, de alguma maneira, faltou um pouco essa capacidade de transição. Então, quando você tá num time como o Atlético está na Série B, de ser esse time desafiado constantemente, você não pode ter só o plano A. Você não pode ser monossituacional taticamente. Você precisa estar preparado. Que você vai ter o plano A, que talvez seja um ataque mais posicional, um ataque contra a defesa, mais estático. E talvez o seu time, no estalar de dedos, precise jogar um jogo mais de transição. E vice-versa. Às vezes o Atlético ele tá numa condição de apostar no jogo de transição mais direto e vai precisar jogar um jogo um pouco mais pensado, que foi o que aconteceu no último jogo. Então o Atlético ele precisa ir com uma roupa e tá com a outra por baixo. A gente não sabe qual vai ser o dress code do jogo. E aí entra uma questão muito legal. Conforme o Atlético muda a roupa, conforme o Atlético muda esse cenário tático, a marcação de times de Série B não necessariamente vão conseguir neutralizar ambos os cenários. Então, por isso que o Atlético ele tem que estar preparado para X, mas tem que estar preparado para Y. E aí a gente entra nas opções técnicas, nas alternativas, nas peças que o técnico Odair Hellmann tem. E o Odair, cara, a gente vai com, assim, com um leque de opções muito grande pro Odair fazer acontecer, principalmente ofensivamente, né? Porque, vamos começar pelas laterais, assim. Vamos falar como um todo, depois a gente fala posição por posição. Porque se o Odair quiser jogar um jogo de transição, ele tem as peças. Ele tem a alternativa. Ele tem essa capacidade. O Atlético pode facilmente ser um time de transição com o Viveiros, com o Julimar, com o Mendonça, com o Luiz Fernando, com o Léo Derek. Um time rápido, direto, objetivo. E se o Odair ele quiser ser um time mais associativo, ele vai ter Leozinho, ele vai ter Zapelli, ele vai ter Dudu, ele vai ter Benavides, o próprio Esquivel, acho que muda bem a chavinha. Então, no final das contas, o Odair ele tem alternativas suficientes para buscar mais de um modelo durante a partida. E talvez seja esse o segredo do Atlético para conseguir subir. Não jogar com a mesma faceta o jogo inteiro. E aí a gente pode começar a falar sobre as laterais. A gente perde o Cauã, que era um jogador que oferecia profundidade pela direita, mas a gente tem na esquerda Derek Esquivel. O Esquivel, obviamente, mais um organizador, mais um jogador que faz essa saída de bola do Atlético ser qualificado até chegar no último terço para ser esse cara do passe da associação, para botar o ponta num contra um. E além da absurda capacidade de cruzamento que o Esquivel tem, que também jogando contra defesas fechadas é uma solução. E se você não tiver o Esquivel, você vai ter a capacidade de atacar espaço do Léo Derek, que eu acho que ainda tá se desabrochando, mas durante toda a base ficou marcado por ser esse jogador de profundidade. Um ponta, um jogador agudo pelo lado. Então você vira a chavinha a partir do momento que você opta por um ou por outro. Aí a gente vai pro meio campo, né? Que as opções, eu acho que elas são até um pouco reduzidas, mas ao mesmo tempo você tem alternativas ali, né? Porque você pode ter um time com dois volantes, e aí você teria o Zapelli mais como esse meia, e ao mesmo tempo você pode ter um time tendo o Zapelli um pouquinho mais de trás para organizar o jogo, para fugir desse bloco do time adversário. Aí você perde um pouquinho em competitividade, mas você ganha um pouquinho em organização, você ganha em circulação de bola, faz com que esse jogo ele aconteça de formas diferentes,
faz com que esse jogo aconteça de maneira mais ampla, de maneira mais versátil. Aí você pode ter o Zapelli na entrelinha, que aí você fica mais próximo do passe decisivo, né? Você bota esse jogador com mais condição de estar a uma bola, a um espaço pô, botar um jogador na cara do gol. E o Zapelli, ele faz muito bem isso. Você sente muita vontade jogando perto da área. Então, o Zapelli é um ponto de virada ali do meio e a gente pensa nas companhias do Zapelli também, né? Você pode ter um ponta que sai do lado, vem pra dentro pra construir com mais qualidade, que é o Leozinho, que a partir do momento que associa com o Zapelli, acho que sobe muito o nível ali do setor. Ou você pode ter, por exemplo, um outro meia mais criativo, com mais capacidade de associação, que é o caso do Dudu. Você pode ter os três juntos, que eu acho que o setor ele fica com um refino técnico muito acima da média, qualificado pra você prender a bola, pra você se sentir confortável com a bola. Mas eu acho que no meio campo tudo parte do Bruno Zapelli. Quem vai acompanhar Bruno Zapelli? Quem vai acrescentar o jogo do Bruno Zapelli? Que é o nosso principal expoente técnico. Aí a gente vai pra frente. Como eu falei, tem a capacidade do ponta criativo como o Leozinho, tem a capacidade do ponta que vira um segundo atacante. Se o Luiz Fernando ele não tá performando nesse sentido, agora você tem a opção do Julimar para fazer esse papel. Você tem o ponta de amplitude, que pode ser o Mendonça, que se sente mais confortável lateralizando o jogo para buscar esse 1 contra 1, para buscar esse jogo de ataque ao espaço, que o Mendonça sempre ficou muito marcado, até pela velocidade que ele tem, pelas características físicas que ele tem. O próprio Julimar é um jogador que eu acho ele muito diferente por causa disso. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Como ele se adapta de ser esse jogador de profundidade, de ser esse jogador de buscar a jogada no duelo individual contra o lateral, mas trazer esse jogo pra dentro também. Então fica muito mais fácil a gente ver o Julimar se adaptando. E se adaptando, que a partir do momento que ele busca o fundo, obviamente, é para tentar uma jogada para dar uma assistência pro companheiro, buscando um centro, ele busca estar numa condição de finalizar. E aí você tem na frente jogadores de área, jogadores de presença ofensiva. Como é o caso, por exemplo, do Alan, do Renan. Jogadores muito mais fixos, jogadores pro jogo aéreo mais explorado por parte do Atlético. E você pode ter também o Kevin Viveiros, que é o jogador de mais mobilidade, o jogador de mais associação. Um jogador que ataca muito bem o espaço, se sente muito confortável sendo essa flecha final para criar um duelo com o zagueiro adversário, disputar na corrida, ganhar do zagueiro, fazer o gol, como foi contra o CRB. Então, olha o leque de opções do Odair. Parte dos laterais, passa pelo meio, passa pelos pontas, pelo ataque. Então, o Atlético ele vai para esse jogo contra o Botafogo, podendo ser vários Atléticos, e talvez o jogo exija que o Atlético ele não se contente de ser só uma versão. Ele não se contente de ser só uma alternativa. Mas eu acho que é o caminho, assim. Quanto mais você oferecer, mais dificuldades vão ter de te anular. Valeu? Tamo junto, Alex.